Meu nome é Camila, e até hoje eu me apavoro quando lembro do que aconteceu naquele verão. Foi em 2017. Eu tinha 19 anos e estava passando as férias na casa dos meus tios, numa cidadezinha bem pacata do interior de Goiás. Era o tipo de lugar onde os vizinhos ainda se sentam na calçada para conversar. Todo mundo conhece todo mundo e nada demais parece acontecer. Só parece. Era uma tarde absurdamente quente, daquelas em que até o vento parece sair morno. Meus primos estavam dormindo depois do almoço, meus tios vendo TV, e eu com vontade de tomar alguma coisa gelada. Decidi ir até um mercadinho perto dali, umas 3 ou 4 quadras de distância, só para comprar um picolé. O lugar era bem simples, com fachada desbotada e placas velhas de refrigerante. Quando entrei, senti aquele cheiro de mistura de sabão em pó com pão amanhecido, sabe? E o calor lá dentro parecia ainda pior. O mercadinho era pequeno, com prateleiras apertadas e um balcão em formato de L, daqueles antigos, de madeira escura, com vidro na frente. Tinha um freezer barulhento no canto, onde ficavam os sorvetes. Peguei meu picolé e fui direto pro caixa. Não tinha ninguém no balcão naquele momento, então comecei a procurar o troco na minha carteira, toda atrapalhada com as moedas. Foi aí que, sem nem perceber direito, levantei os olhos e vi uma senhora idosa sentada lá no fundo da peça, atrás do balcão. Ela estava numa cadeira simples de madeira, encostada numa parede onde a luz mal chegava, mas dava para ver bem o rosto dela. Era uma velhinha de cabelos bem brancos presos num coque baixo, pele cheia de rugas, um vestido florido antigo, daqueles que parecem ter saído de um guarda-roupa dos anos 60, e um avental branco meio encardido por cima. Ela me olhava com uma expressão tranquila. E então, ela sorriu. Um sorriso lento, calmo, quase acolhedor. Antes que eu dissesse qualquer coisa, abaixei os olhos por um instante para procurar o dinheiro na carteira. Sabe quando você tenta achar aquela moedinha exata para não precisar de troco? Foi coisa de 2, 3 segundos no máximo. Quando levantei o olhar de novo, a cadeira estava vazia. A senhora simplesmente não estava mais lá. Não houve passos, não houve porta, nada. O espaço atrás do balcão continuava do mesmo jeito, só que sem ela, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia o que tinha visto. O jeito que ela me olhou, aquele sorriso. Fiquei congelada, sentindo meu coração bater mais rápido do que deveria. O silêncio ali dentro parecia ter mudado, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado. Fiquei alguns segundos encarando a cadeira vazia no fundo da peça, tentando entender o que, diabos, tinha acabado de acontecer. E foi nesse momento que ouvi uma voz vindo da minha direita. "Posso te ajudar?" Virei assustada, e lá estava uma mulher, mais jovem, parada atrás do caixa. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, e me olhava como se nada de estranho tivesse acontecido. Ainda tentando me recompor, perguntei meio sem pensar: "Cadê a senhora que estava ali agora há pouco, sentada no fundo?" A moça me encarou por um segundo, e então soltou uma risadinha leve, meio nervosa. Daquelas que a gente dá quando sabe que a resposta vai parecer absurda. "Você viu a Dona Lourdes, né?" Eu franzi a testa. "A... quem?" "Minha avó", ela disse, ainda com um sorrisinho de canto de boca. "Ela era dona desse mercado. Morreu aqui mesmo, faz uns 2 anos. Infarto fulminante, enquanto atendia uma cliente, bem ali, nesse balcão. Na hora, um calafrio percorreu minha espinha. Mas... eu vi ela agora", balbuciei, sorrindo para mim, sentada ali no fundo. De vez em quando ela aparece para algumas pessoas", a mulher respondeu, sem parecer nem um pouco surpresa. "Não é sempre. Às vezes passam meses sem ninguém ver nada. Aí, do nada, alguém descreve ela exatamente como você acabou de fazer." Ela deu uma pausa, me encarou por um segundo e depois apontou para uma das paredes do mercadinho, ao lado de um pôster velho de promoção.
Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Caminhei até lá com as pernas bambas. No meio de vários avisos colados com fita adesiva, havia uma moldura simples com uma foto antiga. Era em preto e branco, levemente desbotada, mas nítida o suficiente. E lá estava ela, a mesma senhora que eu tinha acabado de ver. Mesmo cabelo, mesmo vestido floral, mesmo sorriso. Eu congelei. Fiquei olhando para a foto por alguns segundos, em silêncio, sentindo meu estômago revirar. É ela, né? A mulher perguntou. Eu só conseguia assentir com a cabeça. Paguei o picolé no automático, sem nem sentir o gosto dele, e saí do mercado com a sensação de estar sendo observada. Juro por tudo que, enquanto caminhava de volta para a casa dos meus tios, eu senti uma brisa gelada passar por mim. Mas não tinha vento nenhum aquele dia. Desde então, nunca mais voltei naquele mercadinho. Nem quando meus tios me pediram alguma coisa. Sempre inventei uma desculpa. E até hoje, toda vez que alguém menciona aquela cidadezinha, minha mente volta direto pro rosto da Dona Lourdes. E o jeito como ela me olhou. Como se ainda estivesse cuidando do lugar. Como se nunca tivesse saído dali. Meu nome é Marcelo, tenho 28 anos agora e moro em São Paulo. Sempre fui uma pessoa tranquila e segura, sem encucar muito com as coisas. Mas até hoje, tem duas coisas que aconteceram comigo quando eu era criança que nunca saíram da minha cabeça. São lembranças que por algum motivo continuam vivas, como se tivessem acontecido ontem. E o mais bizarro é que, olhando de fora, talvez você nem ache tão assustador. Mas para mim, com 7, 8 anos na época, foram os momentos mais aterrorizantes da minha infância. A primeira vez aconteceu quando a gente tinha acabado de se mudar para Botucatu, no interior de São Paulo. Meu pai tinha conseguido um emprego novo e a gente ainda estava se adaptando à cidade. Não conhecíamos quase ninguém, tirando uma família amiga do meu pai, que morava por perto. Então, num sábado qualquer, fomos dar uma volta com eles. Eu não lembro exatamente onde estávamos. Acho que era uma feira ou algum evento na rua, com bastante gente andando, conversando, crianças brincando. Aquele caos tranquilo de fim de semana no interior. Eu estava andando logo atrás do meu pai, ou pelo menos achava que era ele, segurando a barra da camisa dele com a mão, como toda criança faz quando tem medo de se perder no meio da multidão. Mas eu estava meio desligado. Sabe quando você entra num estado estranho, como se estivesse sonhando acordado? Tudo parecia meio embaçado, meio escuro, como se eu estivesse andando por inércia. Não escutava direito os sons ao meu redor. Parecia que minha visão tinha sido engolida por um breu esquisito. E então, do nada, tudo voltou, como se alguém tivesse desligado um botão. A luz voltou, os sons também, e eu me dei conta, meu coração gelou na hora, que eu não estava segurando a camisa do meu pai. Eu olhei para cima e era um homem completamente estranho, um cara alto, magro, vestindo uma camiseta escura que eu nunca tinha visto antes. Ele não parecia comigo, com ninguém da nossa família. E mais estranho ainda, ele não se virou, não falou nada. Não demonstrou nenhum susto por estar com uma criança segurando ele. Eu paralisei por um segundo. Aquele segundo que dura uma eternidade na mente de uma criança. Depois larguei a camisa dele e corri em pânico, tropeçando nos próprios pés, até encontrar meu pai. Ele estava logo atrás, andando tranquilo com os amigos. Nem tinha notado que eu tinha me perdido. Eu lembro de ter colado nele, segurado a mão dele com força. Mas não falei nada, só fiquei quieto até a gente chegar em casa. Quando minha mãe perguntou o que tinha acontecido, eu só deitei no colo dela e não consegui explicar. Eu estava tremendo por dentro, e o que me arrepia até hoje é que aquele homem, o estranho, não reagiu. Não perguntou meu nome, não ficou surpreso. Era como se ele já esperasse aquilo, como se estivesse só, esperando alguém se perder.
E se eu não tivesse notado? Se eu tivesse continuado andando com ele? Essa pergunta me atormenta até hoje, mas não parou por aí. Mais ou menos 1 ano depois, aconteceu de novo. Dessa vez, eu estava indo sozinho até uma lojinha perto de casa. Era um trajeto tranquilo, uns 20 minutinhos a pé, e eu já estava acostumado a ir lá. Meus pais confiavam, a cidade era pequena, todo mundo se conhecia. O sol estava forte naquele dia, céu limpo, crianças brincando na calçada, gente passando de bicicleta. Tudo parecia absolutamente normal. Mas no meio do caminho, eu senti aquela sensação que não dá para explicar direito, como se alguém estivesse me observando. Não era só um olhar qualquer. Era como se alguém estivesse focado em mim, como se eu fosse um alvo. Virei discretamente para trás e lá estava ela. Uma mulher, talvez com uns 40 e poucos anos, cabelos escuros presos, roupas comuns, mas o que me travou foi o olhar. Ela estava me encarando, firme, focado, sem piscar, como se estivesse olhando através de mim. Não sorria, não demonstrava nenhuma expressão, só me olhava. Na hora, algo dentro de mim gritou. Aquela voz que a gente tem desde pequeno, que a gente aprende a ouvir mesmo sem saber explicar. E eu ouvi. Desviei o caminho sem pensar 2 vezes. Virei numa rua que não fazia parte da rota da loja e comecei a andar rápido. Depois corri sem olhar para trás. O coração batendo forte, a respiração curta, as mãos suando. Só parei quando cheguei em casa, com o peito doendo. Não contei nada para ninguém naquele dia, mas lembro da sensação até hoje. A forma como ela me olhava não era curiosidade, era intenção. Como se ela estivesse decidida. E até hoje eu não sei. Não sei se ela me seguia de verdade ou se eu estava apenas paranoico. Mas o olhar dela, aquilo eu nunca vou esquecer. Essas 2 experiências ficaram comigo. Às vezes, do nada, surgem na minha cabeça, em sonho. Num flash enquanto passo por algum lugar cheio de gente. Eu era só uma criança, mas o medo era real. A sensação de perigo era real. Hoje, quando vejo notícias de crianças desaparecidas, me dá um nó no estômago. Porque eu senti. Eu estive por um triz, e o que mais me assusta é saber que tem pessoas assim por aí, que andam entre a gente, esperando uma distração, um segundo de brecha. E se, só se, eu tivesse dado mais 2 passos naquela direção errada? Oi, meu nome é Ana, e o que vou relatar agora aconteceu faz alguns anos, mas são memórias que ficarão gravadas para sempre na minha memória. Foi no meu primeiro ano do ensino médio. Eu devia ter uns 14, 15 anos na época. E tinha uma amiga que morava bem na minha rua, tipo, a umas 3 ou 4 quadras de distância. A gente pegava o mesmo ônibus escolar todo dia, e como nossos horários eram próximos, sempre acabávamos sentando juntas para bater papo. Ela era uma garota muito na dela, sabe? Bem introspectiva, meio estressada às vezes. Mas dava pra ver que muito disso vinha de dentro de casa. A convivência com a família parecia pesada. Ela sempre comentava que vivia nervosa, que os pais brigavam, os irmãos causavam, e ela era meio que o ponto de equilíbrio no meio daquele caos. Mas teve uma semana, em especial, que ela começou a agir diferente. Tava mais inquieta que o normal, mais agitada, meio paranoica até. E foi aí que ela começou a desabafar sobre umas coisas bizarras que estavam rolando na casa dela. Primeiro, ela falou que sentia como se tivesse alguém no quarto com ela toda noite. E não era tipo, que sensação estranha. Não. Era como se uma presença real ficasse encostando no rosto dela, assoprando de leve, como se estivesse provocando. E o pior, isso acontecia quando ela estava sozinha, deitada para dormir, ou até tomando banho. Ela disse que, numa dessas vezes,
Sentiu claramente alguém encostar no pescoço dela no chuveiro. Quando se virou, não tinha ninguém. Só que a água do chuveiro começou a sair gelada do nada, e a cortina ficou balançando como se alguém tivesse passado por ali. Mas o ponto alto, ou melhor, o fundo do poço, foi quando algo atacou o irmão mais novo dela. O moleque estava de boa jogando videogame no quarto, e do nada começou a gritar. Ela e a irmã correram para ver e encontraram ele com a camiseta toda virada, como se tivesse sido puxada por alguém, e com uns arranhões nas costas. De verdade. Arranhões mesmo, tipo garras. Depois disso, as crianças da casa, eram 4 no total, se recusaram a dormir nos próprios quartos. Eles arrastaram colchões para a sala e passaram dias dormindo todos juntos ali, com as luzes acesas. Aquilo me deixou obcecada. Sério. Sempre fui muito curiosa com essas coisas. Então, depois de uns 3 dias ouvindo essas histórias no ônibus, eu falei meio na brincadeira, meio falando sério. E se a gente tentasse descobrir o que é isso? Ela topou na hora. Disse que queria usar um tabuleiro Ouija para tentar entender quem, ou o que, estava naquela casa. Nenhuma de nós tinha um de verdade. Então fizemos aquele improvisado. Papel com as letras desenhadas, sim e não nos cantos, e um anel no lugar do ponteiro. Acredite ou não, às vezes aquilo realmente funcionava. Ela dizia que o tabuleiro só se mexia quando eu colocava a mão. Nunca entendi o porquê, mas isso me deixou com um frio na barriga. Tipo, e se fosse eu que estava trazendo aquilo tudo? Na sexta-feira, depois da escola, fui até a casa dela. A ideia era esperar os pais dela saírem, porque eles não podiam saber de nada disso. Eles nunca tinham visto ou sentido nada estranho. Então achavam que era só imaginação dos filhos. E até certo ponto, talvez fosse o que eu também achava. Até aquele dia. Enquanto a gente esperava, tentamos usar o tabuleiro improvisado no quintal, mesmo com o frio que estava fazendo. Mas não rolou muita coisa. O anel mal se mexia. Parecia que a tal presença não queria aparecer ali fora. Quando os pais finalmente saíram, corremos para dentro. Ficamos na sala. Eu, minha amiga e a irmã dela, conversando, tentando aliviar o clima. Mas dava para ver nos olhos das duas que o medo era real. Foi então que eu sugeri: e se a gente fosse até o quarto onde o irmão de vocês foi atacado? Elas se entreolharam na hora. A irmã fez que não com a cabeça, mas minha amiga respirou fundo e disse que sim. Elas me colocaram na frente, tipo, você quer ir? Então vai. E foram atrás de mim, coladas, quase pisando no meu calcanhar. O tal cômodo não tinha porta, só uma cortina pesada e meio suja que escondia o interior do quarto. Quando puxei a cortina, cara, eu não consegui nem passar da soleira. Foi como bater numa parede invisível. O cheiro era horrível, tipo carne podre misturada com mofo molhado. O ar lá dentro parecia sólido, como se tivesse densidade. Uma pressão bizarra no peito. Uma sensação de que aquilo sabia que a gente estava ali. E não gostou nada. Minha amiga, atrás de mim, empalideceu na hora. A gente se olhou e, sem falar uma palavra, saiu correndo de volta para a sala. Sentamos no sofá e ficamos ali, abraçadas, em silêncio, com o coração disparado. Passou um tempo, talvez 1 hora. A tensão diminuiu um pouco e decidimos ouvir música para aliviar o clima. Até que funcionou. A gente chegou até a rir, por alguns minutos. Mais tarde, subimos para um dos outros quartos para ver se a presença tinha se mudado. Mas lá estava tudo calmo. Frio, mas calmo. Nada fora do normal. Resolvemos então tentar voltar no tal cômodo. Na segunda vez, a pressão no ar parecia ter sumido. O ambiente ainda estava estranho, mas suportável. Só o cheiro continuava lá, como se algo tivesse estado ali e deixado um rastro. Naquela noite, minha amiga foi dormir lá em casa. Ela não quis nem saber de ficar sozinha. Dormimos no mesmo quarto. E ela ficou acordada um bom tempo, com os olhos fixos no teto. Nos dias seguintes, perguntei se as coisas tinham melhorado.
Ela disse que algumas coisinhas ainda aconteciam. Luz que piscava, barulho de passos, a sensação de alguém observando. Mas o ataque não se repetiu. E aos poucos, tudo foi ficando mais tranquilo. Ou pelo menos, foi isso que ela quis acreditar. Porque até hoje, toda vez que passo na frente daquela casa, sinto aquele cheiro no ar. Fraquinho, mas ainda lá. Como se alguma coisa estivesse esperando a hora certa para voltar. Se inscreva e compartilhe nosso canal. Se você tiver coragem,